a gente fala de sistema construtivo industrializado, essas ferramentas elas ganham uma relevância ainda maior, né? A gente está falando sobre otimização de prazos, de processos, então o planejamento ele ganha uma relevância muito maior. E eu me lembro assim de que o momento que a gente está vivendo agora com a chegada do BIM é um pouco parecido com o momento que eu vivi lá, sei lá, em 95 ou 98, quando a gente estava parando de desenhar na prancheta e começou a usar o AutoCAD, né? E eu vivenciei essa etapa, assim, eu estava concluindo o curso técnico de edificações. Que bom, né, Mari? Significa que a gente está sempre aprendendo, né? Isso aí. Eu lembro que... Oi, Cícero, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu lembro que em 98, assim, 97 eu estava terminando o curso técnico de edificações antes de ir para a graduação, e aí eu aprendi a trabalhar com AutoCAD. E um dos estágios que eu fiz do curso técnico foi num escritório que era especializado em transcrever os projetos para AutoCAD. Então eu pegava aqueles desenhos que eram feitos à mão e eu transcrevia eles para o CAD. Olha que loucura. Tu usava o 2D já, viu? Eu usava 2D, isso aí. E aí é um processo diferente. Só que assim, o que eu percebo na realidade que a gente está vivenciando hoje é que as pessoas estão demorando bastante para poder aderir, né? Eu acho ainda que as pessoas ainda estão levando... porque isso aí já tem um tempo, né? Então, na verdade, nas dimensões do D, a gente já está lá no 10D, que é justamente a área da construção industrializada. Só que no Brasil a gente ainda está no 3D, iniciando as outras disciplinas junto, né? E, enfim, eu acho que está todo mundo no mesmo barco, sabe, Mari? Tem uma hora que explode, e isso que a gente está fazendo aqui agora, que é essa troca de informação, vamos dizer assim, compartilhar mais esse conhecimento, deixar as pessoas um pouco mais tranquilas com relação ao que é esse bicho, porque tem gente que pinta BIM como se fosse um bicho de 7 cabeças, que tu fica pensando assim, ó, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. E não é, né? E não é. Então, a Nemetschek, ela é uma empresa mundial, né? Ela é alemã e ela reúne dentro dessa área digital vários softwares. Ela é bem focada em construção, né? Então a ideia é de trazer, porque as nossas indústrias todas falam de processos, né? A gente, quando estuda, por exemplo, que nem você acha ali, eu fiz um MBA de marketing estratégico. Quando tu estuda processo dentro de uma indústria, seja qual for, de alimentos, do que for, eles têm processos de qualidade, eles têm processo para tudo, certo? Sim. A gente deveria ter na construção civil, mas ainda a gente tem aquele operário que está de chinelo, que nem sequer um EPI ele usa, né? Eu acho que foi uma acertada que a gente teve, assim, no mundo, que iniciou já com o CAD, né? E que veio evoluindo. A Graphisoft faz parte, né, dessa empresa, da Nemetschek, e ela é específica, vamos dizer assim, nessa área de modelagem, que é a nossa área criativa, de montar os modelos, de fazer os projetos e tal. E aí, então, o ArchiCAD atende muito especificamente a esse time de profissionais que fazem os projetos, né? Então, eu vejo que quando o pessoal, vamos dizer assim, segura um pouco, tipo, eu não vou, será que vai ficar? Eu vejo dessa dificuldade é a falta de informação, Mari. É realmente assim, o I do BIM, ele é informação, e eu acho que a pessoa não ter migrado ainda para essa plataforma também é informação. Claro, quando a gente faz uma concepção, que é o nosso primeiro D lá, né? Eu vou fazer a mão, eu vou fazer do jeito que eu quiser, eu vou ter que fazer levantamentos, eu vou escrever um monte de coisa, eu vou montar um programa de necessidades, eu vou fazer um monte de coisa. Se eu já usei o 2D, né? Se eu já usei o CAD, eu também, tu falou ali da
do tempo da faculdade, a URGS implantou o CAD, deixa eu ver, 92, eu acho. 92, por aí. Eu saí da faculdade em 96, só que eu já estava no mundo comercial, né? Então eu acabei não fazendo essa parte de projetos, eu não segui. Então quando o Miguel veio, que era o Miguel Kripal, que era o nosso diretor da Graphisoft, ele veio me convidar para mim trabalhar com ArchiCAD por indicação do arquiteto Fernando Brentano, que é o diretor BIM das BEA. Eu já botei as mãos para cima e disse assim, olha, eu não sei nada de software. Então, se tu quiser, ele disse, não, Giane, fica tranquila. Eu quero realmente a área comercial. E foi aí, eu tenho 5 anos hoje de Graphisoft, né? E foi aí que a gente reuniu esse time no Rio Grande do Sul. Então, assim, apesar de eu ver ainda bastante resistência, o nosso time aqui no Rio Grande do Sul, ele é mega representativo no Brasil, viu? Visto vocês que trabalham com técnicas construtivas, com construção a seco, e vocês também têm o ArchiCAD. Então, a nossa visão gaúcha, e eu atendo também o mercado de Santa Catarina, no momento que a pessoa se dá conta de que ela tem ganho de produtividade, como tu estava falando, quem não quer ganhar dinheiro, né? Claro. Tempo é dinheiro. Então, eu quero ter melhor os meus processos, eu quero resolver, eu quero otimizar, eu quero, vamos dizer assim, participar desse time ganhador, né? Eu acho que isso aí, em muito pouco tempo, vira, Mari. Já tá bem adiantado, assim. E isso que tu tá fazendo, chamando, conversando, essa semana toda que vocês tiveram, que é uma coisa que vai acontecer daqui para frente, né? Sim, é verdade. Hoje eu não consigo ficar lá. E quando eu faço uma visita, eu tô morrendo de saudade das minhas viagens. Mas não posso. Então, eu adoro conversar com as pessoas e estar junto e tal, mas não posso. Então, hoje, com essa tecnologia, que também é internet, tudo também é esse meio digital, a gente consegue chegar num número maior de pessoas, né? E isso que vocês fizeram essa semana toda, e agora eu tô aí fechando a semana com tecnologia, é fantástico, porque as pessoas param para ouvir e aquela sementinha fica lá, sabe? Não, é muito bacana isso mesmo. Sabe que eu acho que, na verdade, a gente já tinha isso à nossa disposição já há um tempo, né? Só que a situação que a gente está vivenciando está nos obrigando a usar essas ferramentas. Então, Mari, acho que quando que tu entrou na faculdade? 98. Eu entrei em 90, tá? Sabe de quando que é o ArchiCAD? Bom, ele já está na edição 23, né? 24. 84, amiga. Nossa Senhora. A gente já podia saber BIM há anos. Há muito tempo. Há anos. Ele já nasceu BIM. Chocante, né? Muito forte. Você sabe que na época da faculdade, durante um tempo, eu trabalhei com iniciação científica. Eu era bolsista do CNPq naquela época. E eu fazia um estudo dentro do departamento de engenharia de produção. E a gente falava sobre projetar de forma colaborativa, de projeto colaborativo naquela época, em 2000, 2001. E a gente ainda não usava, a gente não tinha tecnologia, software BIM no Brasil. A gente não tinha nada disso aqui ainda. A gente falava de engenharia de produção e tem tudo a ver, né, com a maneira com que a engenharia de produção faz a concepção dos seus produtos, né? E a gente trazer um pouco disso também para a nossa realidade, principalmente porque a gente está falando sobre aumentar o nível de industrialização. E no fim das contas, assim, o que eu observo que está acontecendo? Que as pessoas estão usando muito pouco do potencial do conceito. Muito pouco. Vou te dizer assim, relatar uma experiência pessoal minha. Sim. A gente trabalha com um projeto executivo. Sim. De drywall, né? Certo. Então, por exemplo, em 2000 e, sei lá, uns 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, a gente começou a desenvolver
o projeto executivo para o Colégio Marista, né? Uhum. E aí a gente tinha o pessoal lá do Projeto ABIN, que estava encabeçando, cada um com sua disciplina de projeto. E aí a gente tem o pessoal do Projeto ABIN que tá ali como um agente de compatibilização, porque nem todo mundo desenvolveu o projeto com algum software BIM, né? E aí perde um pouco, né? Porque, na verdade, a gente poderia estar todos trabalhando dentro de uma mesma plataforma, enfim, todos interagindo com aquele projeto simultaneamente, enfim. Então, a percepção que eu tenho é assim, muitas vezes eu vejo também as construtoras, como, por exemplo, a obra do FEComércio, que a gente ficou ali uns 2 anos, né? É uma obra muito grande, uma obra bem complexa, tem muitas instalações, enfim, é um canteiro gigante, com quase 70 mil metros quadrados. E aí eu lembro que, na época, a construtora achou que era importante modelar os projetos para poder entender antecipar os problemas. Antecipar os problemas. Mas, tipo assim, não é uma coisa que nasceu na concepção do projeto, é uma coisa que surgiu depois. Então é complicado, a gente está usando as coisas pelas metades. Então. É que nem vocês, né? Quantos clientes eu tenho e que o pessoal aqui está entrando e que conhece pessoas como vocês, que viajam, que buscam, que vão atrás dessas soluções, conhecem efetivamente do seu negócio como uma coisa que está lá no 10 dedo, entendeu? São poucos, são muito poucos. E eu, sinceramente, acho que nós, arquitetos, engenheiros, nós profissionais, nós somos meio preguiçosos, então a gente não buscou essas informações lá atrás. Que nem eu disse, o ArchiCAD estava lá desde 1984, eu podia ter feito quando me convidaram para trabalhar com ele. Então, assim, eu acho que essa questão do multidisciplinar que tu citaste, eu já fazia isso na arquitetura hospitalar, porque para te projetar um ambiente, tu precisa reunir, né? E pessoas que não tem nada a ver contigo, sei lá, equipes de médicos e tal, com procedimentos, coisas muito técnicas, assim, que tu fica, né? Mas só um pouquinho, eu só vou projetar um espaçozinho ali. Então, assim, isso vamos dizer assim, imperativo hoje. Então, esse mundo colaborativo, ele vai explodir cada vez mais. Eu concordo que no início algumas pessoas buscaram, e aí para trazerem essa solução, elas solucionavam, elas eram um centro. Então, tipo assim, não te preocupa se tu não faz, eu faço para ti, né? Então a gente tinha vamos dizer assim, um time de algumas pessoas, enfim, que faziam, um fazia arquitetura, outro fazia engenharia, o outro sabia de não sei o que, e que montavam e entregavam isso para o cliente, né? Só que aquela questão da percepção de valor do que aquilo realmente representava não ficava muito claro, porque a pessoa não vivenciava aquilo, né? Ela recebia um negócio pronto e às vezes estava lá compatibilizado, porque os erros continuavam acontecendo na obra. A partir daí que se criou essa necessidade de entender, né? E hoje os arquitetos já buscam entregar um modelo onde eu possa extrair quantitativos. Tu já buscas fazer um projeto com, vamos dizer assim, com a tua especificidade, mas extremamente técnico, para que tu possa levar isso para uma construtora, para um arquiteto. Então, hoje, as pessoas entendem mais o que é essa colaboração, né, o que é essa cooperação, e começam a trabalhar em time. Então, o ArchiCAD tem essa ferramenta do teamwork, né, onde está todo mundo lá com seu projetinho na nuvem, e a gente entra on time e faz. Ele é um software específico para modelagem, mas eu posso compatibilizar dentro dele. Então, eu trago os projetos das demais engenharias, por exemplo, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, todos, numa linguagem que todo mundo se comunica, que o inglês, vamos dizer assim, dentro do BIM é o IFC, trago e consigo compatibilizar nele. Então, a base disso é arquitetura, e vou indo, né? Vou fazer todos os estudos de sustentabilidade, habitabilidade, fazer os meus estudos
da onde que eu estou inserindo aquele projeto, enfim, essas soluções, essas respostas. Daí depois, já no 7D, eu já vou ver, eu já consigo fazer uma avaliação desse ciclo da construção civil, ou seja, eu consigo fazer uma avaliação de como que vai ser esse meu edifício ali na frente, né? A Nemetschek trabalha nas duas veias, tanto do edifício quanto da infraestrutura. E assim, tu tem N softwares, tu não tem um software. Então, o software veio, eu vejo assim, para que essa tecnologia ela seja comunicada de uma forma facilitadora. Porque a gente já tem isso na cabeça, né? Qual é o profissional que não começa a projetar e já não sabe lá na frente o resultado final que ele vai ter? Ele sabe. Quer dizer, ele nem recebeu o valor, porque ele não entendeu o processo para chegar naquilo ali. E no momento que ele começa a participar, eu vejo clientes hoje, Mari, pedindo BIM. Isso é muito legal. Eu me lembro do tempo de Casacor, quando eu trabalhava com policarbonato, que a gente fazia uma cobertura, e aí o cliente pedia para o arquiteto, eu quero uma cobertura transparente, que nem aquela ali. Então, isso já está acontecendo. Hoje o cara, quando ele contrata, ele quer participar do processo. Ele quer poder usar um BIMEX, que é um aplicativo que ele vai recebendo as etapas do projeto e vai interagindo junto. Ele quer entender isso, né? Então, se não fosse a tecnologia nesse momento, a gente travaria um pouco na comunicação, né? Então, ela vem para isso. A minha percepção, assim, é que a gente vai ter a história da eficiência e da eficácia, né? Essa eficácia de fazer certo, de o cara chegar e dizer, aqui, tu não vai ter que furar a tua viga agora para passar o duto de ar-condicionado. Isso já está projetado. E aí aquilo flui, o tempo de obra é menor, o cliente não tem custo de ficar quebrando uma coisa que já estava pronta e vendo o dinheiro dele indo pelo ralo, entendeu? Então, isso aí é algo que não tem volta, assim. Eu acho que a tecnologia é para isso, né? Entendi. É que, na verdade, assim, é como tu disse, né? A gente tem vários Ds para agregar. Infelizmente, hoje a gente está trabalhando com muito... explorando muito pouco potencial, né? Por exemplo, para nós da construção industrializada, é muito importante incluir o projeto do processo nessa conversa, né? Principalmente se a gente falar de construção. Quando eu começar a pensar assim, eu vou trabalhar com uma solução de fachada com um painel pronto, que daí eu tenho equipamentos entrando dentro do canteiro para içar. Se eu estiver falando de construção modular, né, como é que vai ser a logística da instalação desses módulos? Então, quando a gente fala sobre... E não é só isso, assim, vamos pensar numa coisa mais simples. Assim. Bem do início. Vamos falar de uma coisa mais simples do que isso. Por exemplo, hoje, o que eu observo? Quando o drywall, que ainda é o nosso carro-chefe, nós temos construtoras que já trabalham, nós trabalhamos para muitas construtoras que já trabalham há muitos anos com isso, e essas construtoras aprenderam ao longo do tempo que elas precisam respeitar uma sequência, né? E as construtoras que não têm tanta experiência em trabalhar com sistemas drywall, ou mesmo com steel frame, com partes das soluções em light steel frame, elas pedalam um pouquinho mais, porque elas não conseguem enxergar muito bem o momento exato, elas estão mais preocupadas com o prazo, daí elas se organizam mal, e aí daqui a pouco um determinado empreiteiro não consegue acompanhar o ritmo, daí tem aqueles desencaixes. E eu até entendo que para a construtora, para a incorporadora que trabalha com muita repetição, esse planejamento seja muito mais fácil, né? Mas eu vejo que é importante nesse sentido, assim, né? Para a gente começar a enxergar a coisa andando, o processo acontecendo, para a gente poder tirar o melhor do sistema. Por exemplo, um drywall, quando ele começa a entrar fora da hora, a gente começa a ter um monte de problema de retrabalhos dentro do canteiro. Mari, mas vamos pegar um ponto. Como é que eles te contratam? Tem um período para
que o piso tem que estar nivelado para que ela coloque os perfis. Eles não estão sabendo que tu tem diferentes tipos de perfis, que tu tens, né? Dependendo do que eles quiserem com aquilo ali. Eles não... Muitas vezes, hoje a gente já fala em termos de projeto, mas de acústica, mas muitas vezes eles nem sabem se eles vão ter uma parede dupla de gesso ou não, por qual é o conforto acústico que eles querem naquilo ali. Então, assim, eles não entram, eles largam para ti e tu faz isso. A gente teve muito essa parceria, digamos assim, essa equipe, né? E hoje, com o BIM, eles já vão pensar isso lá na frente, eles já vão estar participando desse processo. Então, quando tu chegares, eles já estão conhecendo as etapas que tu tens. Aí tu vai colocar a resistência do perfil, aí tu vai colocar a garantia de como que isso acontece, quais são as coisas que tu, vamos dizer assim, são tuas obrigações, e quais são as coisas que são obrigações da construtora, e quais são as coisas que são obrigações do usuário, né? Então a gente chega num manual lá com todas essas informações. De novo, a gente volta para o I da informação. Essa, vamos dizer assim, essa estrutura de projetar esses ambientes, ela nasce lá na concepção. O teu trabalho é ter um template mega legal, com todas as informações que tu precisas e tal, e trabalhar em cima desse modelo, certo? Coisa que hoje não acontece. Hoje tu recebe um modelo que, mal e porcamente, tu consegue extrair um quantitativo, e aí se tu for extrair um quantitativo ainda, tu fica lá, porque tu fez isso à mão vários anos, então tu faz isso em 5 minutos. Quer dizer, tu já saca que a resposta não é eficiente ali no olhar, no abrir ele. Então o cara vem com uma planilha falando de 3.000 metros quadrados, tu chega a quase o dobro, 5.700 metros quadrados. Porque ele não considerou a dobrinha, porque ele não considerou que vem tanto para frente, porque ele não dobrou não sei aonde, porque ele não considerou perda, né? Então, assim, hoje, quando a gente for chegar realmente nessa eficácia, a gente vai ter isso certo. Eu sou apaixonada por estrutura modular. Vocês já sabem que vocês vão fazer minha casa, porque eu vou morar no container. Muito bem. Isso já está pré-combinado. E olha o que tu ganha. Tu pode deixar os teus módulos todos prontos, tu pode ter os teus objetos favoritados e tu busca essas informações, tu pode trocar isso com o teu cliente, tu pode mostrar a forma que tu queres que ele te diga como que ele quer receber, para que tu continue o processo dali para frente, né, dando mais respostas. BIMAX, né, bicho? BIMAX. É um aplicativo gratuito que tu te comunica e ali tu coloca os teus processos, as fases que tu colocaste para cada uma daquelas obras, o que tu precisa. Tu consegue jogar informações, tu consegue colocar, por exemplo, o site do teu fornecedor. Uhum. Tipo, eu quero que esse drywall aqui tenha resistência à umidade, porque é uma área de lavanderia, não sei lá. Tu pode ter essa informação lá. Então o cliente vai poder olhar e vai, esse aqui é verdinho, a gente pode o outro é branquinho. Informar parâmetros de performance, né, de cada tipologia de parede. São as propriedades. Ao fogo. São as propriedades de repente... cada material. E aí é que entra a tua parte. Porque tu não tá fazendo, tu não vai modelar, tu não tá fazendo o projeto. Tu tá levando adiante aquele projeto, né? Trabalhar, sim, para que esse time que hoje já usa o software, para que ele esteja cada vez mais capacitado. Essa é a nossa meta. Hoje a gente tem na Graphisoft uma série de cursos, enfim, a gente quer que o
pessoal evolua no conhecimento, que eles estão andando de fuga com uma Ferrari na mão, foi o que tu acabaste de falar. A gente não tem ainda claro, temos profissionais fantásticos, né? Tem as suas exceções. Mas assim, a gente não tem, na grande maioria, uma informação, né? Parelha, vamos dizer assim, que daquilo ali eu possa seguir. Então, por isso que os monstros, como eu estava falando no início, be mandate, tem que fazer os processos, daí fica todo mundo meio louco, eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu nem conheço esses nomes, daí nem falo inglês, tem um monte de sigla. Então as pessoas começam a se apavorar. Mas nada mais do que aquilo que já está na nossa cabeça e que a gente já faz no produto final, e eu já deixo nesse meu modelo a base, a informação para que eu ganhe isso de volta, né? Muito bem. Jane, já que você comentou, conta pra gente, para as pessoas que estão nos acompanhando, quem quiser começar, dê uma dica para nós de como que a pessoa pode começar a utilizar softwares BIM, por onde a pessoa pode começar? Ou por onde esse profissional pode começar? Vai vir falar comigo, primeira coisa. Eu acho assim, a gente tem muita informação, tu ouvir alguém que já usa falando sobre, tá? Eu, Jeane, gosto muito disso, porque eu sou meio São Tomé, assim, vem pra crer, né? Então, se tu pega um cliente meu que usa a ferramenta e que já tem, vamos dizer assim, essa cabeça trabalhada do resultado final, tu encurta a história toda de entender o porquê que isso é legal para ti. Uhum. Porque assim, problema de prazo, todo mundo tem. Pode ver que as coisas, elas começam a casar. Bem é a mesma coisa. É tempo desperdiçado fazendo pauzinho. Aquele pauzinho não tem informação nenhuma. Não serve para nada. Tu repete 300.000 vezes aquele pauzinho, né? Uhum. Não, aquilo ali pode ser uma parede de alvenaria, de bloco cerâmico do fornecedor X, com prazo tal, eficiência não sei das quantas, quer dizer, tu pode ter informação dentro daquilo ali. Tu tem perda de tempo, né? Tu fica ali e aquilo não evolui. Então, assim, no momento que tu tem um template bem organizado, as tuas informações estão todas ali, tu favoritou tudo aquilo que tu usa e que tu repete, tu não faz de novo, eles estão ali disponíveis para ti. O Archicad, ele tem já uma biblioteca padrão dele, né? A gente tem um template brasileiro de ter o seu traço, né? Então, assim, o que eu vejo hoje, que a gente pensa muito nisso, mas a gente já está passando para o pulo seguinte, que é o de entender, por exemplo, quando eu for falar de software de custo, eu preciso orçar essa minha obra. Uhum. Eu tenho um budget, eu não tenho como gastar mais. Então, como que eu faço isso? Quando a gente está escolhendo materiais lá na arquitetura, a gente já está pensando nisso, mas eu tenho um software que tem um botãozinho dentro do Archicad, ele vai para o Volare, e o Volare vai precificar tudo, que é um software específico da construção civil, com todas as etapas. O profissional que sabe dessas etapas, ele já vai encurtar. Então, acho que a primeira coisa que eu diria seria isso. Tá pensando em entender um pouco mais o que é? Conversa com quem já tá, com quem tu te identifica, com quem tu gosta da arquitetura, né? Que tem a ver contigo, aquilo que tu vai fazer. Depois, essa pessoa vai te indicar caminho, tipo, todos os caminhos aí. Então, essa pessoa vai te indicar quem pode te abrir novos horizontes a respeito disso. Então, eu comercializo o software. Não necessariamente tu inicia comprando já o software. Tu pode iniciar entendendo como que ele funciona. Então, a gente tem uma licença trial, que tem ali 30 dias. Uhum. Tu pode fazer um curso e entender um pouco da ferramenta. De novo, a questão da informação. Eu acho que existe uma
perda de informação nesse momento. Porque assim, ó, usar uma ferramenta como ArchiCAD não é fazer curso dele, tá? Não é? Uhum. É que nem tu, quando tu começou a trabalhar com estilo, tu foi lá, conheceu todos os perfis, tá? E aí, faço o que com eles? Aonde que estão as uniões? Qual é a resistência? E se eu fizer projetos em pavimentos, como que funciona? Então, assim, tem um monte de outras informações por trás. E aí, essa questão do template, que a gente fala muito, é o que te dá essa base para aquilo que tu vai fazer, tá? Então, por exemplo, se eu vou ter os custos, que adianta eu fazer um modelo que não adianta eu apertar naquele botãozinho para ele me gerar os quantitativos automáticos, ele não está preparado para isso. Então, ok, eu estou fazendo uma obra pública, muito bem. Uhum. Então, eu vou usar Sinap, eu vou usar caixa, beleza, ok. Então, eu volto e aí o meu modelo, ele tem as informações prontas para, sei lá, vou te dar um exemplo, vou pegar uma alvenaria, não no sistema modular, mas no sistema convencional. Vou pegar uma alvenaria, o que eu tenho? Eu tenho o cara que vai fazer o emboço, eu tenho o cara que vai fazer o reboco, eu vou ter a alvenaria, eu vou ter o cara da pintura, eu tenho, vamos dizer assim, tantas informações numa simples linha de um projeto, que se eu levar isso para custos e eu não puder puxar a hora servente, é aí que eu acho que as pessoas se assustam. Por quê? Porque isso está aqui. Sempre esteve. Só que ele não está em processos ainda. E as pessoas se assustam. Opa, mas então... Não, tu sempre fez isso. O que tu precisa é só realmente entender bem qual é o teu produto final para que tu já inicie fazendo essas informações. Se tu quiseres modelar do início, sem nenhuma definição de materiais, não tem problema nenhum. Se o cara for fazer em steel, em wood, ou assim, sei lá, painéis de placas cimentícias, não importa que ele não saiba no início como é que são esses fechamentos. Importa que, de repente, ele tem um eixo e que daquele eixo ele tem que estar para dentro disso, porque o terreno dele não vai aumentar. Então, é isso. Ele precisa ter essa linha. E depois ele muda. Depois ele faz as composições. Depois ele define essas informações. Porque os clientes também mudam, né, Mari? Para nos ajudar, né? Eles queriam não, essa divisória pode deixar, Mari. Ela vai ser de MDF. Não quero gesso acartonado. E aí? Aí tu vai lá, dá um Ctrl A, pega tudo e muda. Simples assim. Aí começam as automatizações, o pessoal acha, nossa, mas isso é mega fácil. Claro, no momento que tu definiu que da parede externas vai trocar para qual for o revestimento, vai pegar as internas, vamos dizer assim, que estavam no eixo, e ele vai mudar também. É automático? Mas tu pensou para fazer isso. E se o cliente mudar? E se, né? Então, esse entender esses parâmetros, o que eu faço primeiro e aonde que ele entra, é que eu vejo que o pessoal se perdeu lá atrás, mas hoje o pessoal já está na corrida para isso. E a construtora que antes, vamos dizer assim, contratava um serviço, via isso como uma contratação de serviço, como qualquer outro serviço, ela está muito mais participativa, porque ela entendeu o valor mais de entregar para um cliente 3 meses antes uma obra, com qualidade, com, vamos dizer assim, limpa, né? O que é uma arquitetura de construção modular, uma obra limpa. Ela chega ali, ela, vamos dizer assim, ela ocupa o espaço. Eu gosto muito, assim, porque ela permite muito mais comunicação do externo para o interno, né? A gente traz muito aqueles conceitos de cheios e vazios, de privado e público. Ela é uma obra mais convidativa, inclusive, né?
o que é uma da tua casa, que é o que a gente, vamos dizer assim, tem como as mini houses, né? A gente tem, assim, quando pensa em arquitetura modular, eu, pelo menos, a primeira coisa que vem é o residencial, não é o comercial, não é o... É justamente esse módulo compacto, que eu tenho tudo que eu preciso, né? Então, se a tecnologia hoje existe e ela me facilita essa resposta final, não vejo retorno, Mari. Eu acho que as pessoas, sim, devem conversar com esse profissional, entender, e aí vem vindo o processo, entende? Porque elas já sabem o que elas querem. É só uma ferramenta para disponibilizar essa informação, na verdade. Eu vejo assim. Nos acompanha todos os dias, o David da One Brasil. Tudo bom? Conhece o David? Conhece. Ele está dizendo aqui que, na opinião dele, o ArchiCAD é muito mais intuitivo e prático para os arquitetos e para os engenheiros. Verdade. E é verdade, né? Ouço muito isso. Por que, David? Eu acho assim... Ele está pronto para ser utilizado. Isso que eu vejo no ArchiCAD. Eu tenho lá os meus objetos, eu tenho lá os meus materiais, os principais. Eu tenho uma coluna organizada onde eu coloco os meus favoritos. As ferramentas, elas estão pensadas para esse projeto, né? Elas estão até na hierarquia, como normalmente a gente começa a projetar. Então, eu acho que é por isso que ele é intuitivo. Além disso, ele é extremamente gráfico, né? Ele tem a carinha, ele tem ali, eu vou fazer um telhado, então tem lá o desenho de um telhado, quer dizer, tu não precisa nem falar. Se tu pegar um ArchiCAD em alemão, que a gente não sabe falar, quer dizer, eu só sei falar um pouquinho, mas enfim, eu teria dificuldade de entender a parte técnica. Tu vai olhar a figurinha e tu vai entender que aquilo é um telhado, tu vai entender que é uma parede, né? Então, assim, ele tem e ele tem tudo muito hierarquizado, muito organizado. Quando tu pega um template de um profissional que separa, porque a gente guardava nas nossas pastinhas lá no computador, né? O ArchiCAD tu pode usar ele sem add-on, sem nada, tanto em PC quanto em Mac, né? E aí sempre eu tinha uma pastinha e botava lá todas as informações daquela pastinha. Pois é, isso não existe mais. Isso tá tudo dentro do ArchiCAD. Se tu foi lá no terreno e tu tirou uma foto, essa tua imagem tá dentro. Se tu quiser inserir a perspectiva dentro daquela imagem, tu pode. Se tu tirou a foto da equipe, que vocês gostam muito de trabalhar, porque a gente trabalha com gente, né? Então, assim, tu tirou a foto da equipe, tu quer fazer um quadrinho, botar a foto da equipe, tu pode. A imagem tá lá, é só fazer um mapinha e tu colocar essa imagem dentro do quadro. Então, eu acho que é por isso que as pessoas gostam de trabalhar com ele, porque tá tudo pronto. Depois, então, eu vou seguir nas minhas especificidades. Daqui a pouco eu tenho um drywall lá, que ele não tem o perfil. O perfil, não leva o perfil, leva a placa. Tá, mas que placa? Aí tem a placa A, B, a C, a D, entendeu? A verde, a rosa, não sei o quê. Vou levar a manta, tá? Mas é a manta de 25 ou é a manta de... Então, assim, tu não vai precisar perguntar isso. Aí tu pode começar a fazer tuas composições, deixar tudo, e aí as especificações vão estar lá, é o I da informação, vão estar lá na propriedade. Tu pode, inclusive, gerar um texto automático, porque tu já colocou essas informações de forma organizada. Não fica... Hoje a gente escreve ainda, né? Puxa ali quando a gente... Tu escreve. Sim, a gente faz por escrito. E tu não precisa mais. Se tu colocou lá na informação, quando tu fez a composição, tu colocou nas propriedades, depois tu simplesmente pede para o texto aparecer. É diferente. E isso já serve para o teu orçamento, isso já serve para tudo. Porque se o cliente dele não quiser comprar perfil,
tudo bem, ele tira essa etapa. Se o cliente... mas olha só, eu vou querer vender tudo, ele é vendedor, né? Então, assim, não, então, olha só, eu te dou um desconto de tanto se tu levar tudo. É uma coisa. Agora, se tu for me comprar só a placa, tu vai pagar tanto. Tu quer mesmo? Não, pode fazer tudo. Aí ele conseguiu mostrar valor e ele conseguiu fechar um pacote só. Né? A ferramenta ajuda isso também, né? Muito bem. O David estava dizendo aqui que ele tentou muitos anos trabalhar com software concorrente, mas quando ele foi trabalhar com ArchiCAD, ele virou a chave. Justamente por isso, né? É bastante intuitivo. Eu ouço muito falar isso é muito gostoso, assim, também. Eu como vendedora, porque é isso, assim, a gente também cuida como agente comercial aquilo que a gente está ofertando para o cliente, se realmente é bom ou não, né? E eu tive uma grata surpresa, porque o pessoal da ArchiCAD, eles curtem os programas. Eles a cada ano a gente tem a renovação, né? Eles estão esperando, eles querem saber que ferramenta nova, é uma coisa assim muito legal e muito participativa. O pessoal participa em grupos de Facebook, troca muita informação, e o nosso mundo é colaboração. Se a gente parar para pensar, estamos aí 40 dias, 40 e tantos dias, todo mundo trancado. Uhum. Todo mundo já refletiu que ninguém é nada sozinho. A gente precisa dos outros, a gente sente falta dos outros, né? Verdade. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente precisa dos demais. Eu agora aproveitei a quarentena e caí. Aí destroquei. Consegui a façanha. Aí o meu braço direito, eu consegui tirar o ombro do lugar. O que eu fazia? Sério? Aí eu pensei assim, olha, tá sozinha, realmente não é bom. Como que faz as coisas daí, né? Então, assim, esse tempo todo a gente analisou todas as pessoas do processo. Então, assim, colaboração é a história que eu sempre falo, né? O diretor da Graphisoft hoje, que vamos dizer assim, ele tem uma pegada muito legal de time, de equipe, assim. O Gustavo sempre diz, juntos somos mais fortes. E eu sempre digo, juntos somos melhores. Porque se Verdade. cada um é bom individualmente, juntos, nossa, a gente faz chover, daí não tem pra ninguém, né? Eu acho que esse período nosso de isolamento mostrou muito isso. E daqui pra frente, a gente vai estar sempre se apoiando na ferramenta. Ela é uma ferramenta que nem eu disse, anualmente a gente renova ela, então ela está sempre atualizada nas nossas necessidades. A gente tem uma wish list, tipo, o David pode chegar para mim e dizer assim, Jeane, eu preciso que venha isso na próxima. Joia, vamos colocar na lista e vamos pedir essas informações, né? Para que cada vez mais as pessoas recebam o que realmente estão esperando, o que realmente estão precisando, né? Eu estudei isso antes e eu super comprei a ideia de saber o que o cliente vai voar com essa ferramenta, sabe? Eu, às vezes, me desespero quando eu vejo que ele não está usando o que precisa. E, de novo, aquilo que tu perguntou, e aí para onde que ele vai? Nossa, tem professores certificados para explicar o básico, tem a parte toda de assessoria, tem a parte de acompanhamento de template, de fazer uma boa implantação, porque se tu aprende ele, legal, é uma etapa super joia, mas tu tem que aprender ele e levar para o teu expertise, o que eu vou fazer com ele. Né? E vai buscar essas respostas, porque é muita informação no início, né, Mari? Uhum. Então volta aquilo que a gente falou. E não é só a questão de informação, na verdade é uma maneira diferente de trabalhar. Acho que talvez seja um dos grandes desafios. Né? É uma nova filosofia. Antes eu desenhava à mão, tinha um traço mega legal, lindo, fazia perspectivas e tal. Daí eu fui pro 2D
E aí eu comecei a fazer pauzinho no computador. Daí, às vezes eu gostava, às vezes eu achava meio duro, às vezes eu usava ele de base, desenhava por cima, botava umas cores, fazia umas coisas legais. E aí eu fui evoluindo naquela ferramenta. Mas ainda assim, hoje, ela tem... Claro, se tu quiser fazer um 2D no ArchiCAD, tu pode, né? Quem quiser fazer, pode fazer. Mas assim, tu tem todo o ciclo, tu vai fazer Facility lá no 7D, tu vai ter gestão disso daí que vai estar na mão de imobiliárias. Quem que hoje está gerenciando um edifício? Uma imobiliária que tem lá um departamento, às vezes coloca uma pessoa dentro do condomínio para ver quando que tem que fazer manutenção de novo e tal, não sei o que. Ela pode ter o teu modelo na mão. Ela tá com o teu modelo e ela tá sabendo que aquele material foi especificado para durar. Vamos lá, vamos reciclar, vamos aqui, seja limpar a fachada, seja o que for. Então, eu acho que a ferramenta BIM, ela dá uma continuidade organizada, vamos dizer assim, né? É o teu caderninho organizado para te não esquecer, para te não deixar pontos para trás, para te não deixar furos, e tu realmente ter eficácia, tu fazer certo. Quando a gente fala, a gente fala de um lugar que são até a fase de uso e manutenção, né, digamos assim. A gente tem recursos para quem não vai efetivamente contribuir com informações, mas que ao longo do tempo e ao longo da construção e depois da edificação pronta, ela vai poder consultar informações ali, mesmo que ela não tenha, vamos dizer assim, contribuído para construir essas informações. Alguém que, por exemplo, vai cuidar da manutenção, da edificação, ela vai poder ter ali informações sobre a periodicidade. Eu fiz um trabalho junto com o arquiteto Miguel, querido, outro cliente querido, que trabalha muito bem com ArchiCAD, e da Estúdio Prudêncio. E aí eu fiz um trabalho com o Miguel para a gente apresentar para as construtoras o memorial descritivo. Uhum. O memorial descritivo pode sair do ArchiCAD. Então, hoje tu entrega um memorial descritivo chato, com um monte de coisa escrita, para um leigo que não entende nada. Se tu falar alvenaria e não falar parede, ele nem sabe. Ou desenvolve projetos para pessoas, sempre para pessoas que estão dentro do processo. Não, a gente faz para qualquer um. E às vezes ele não tem obrigação de saber a nossa nomenclatura, né? Assim como eu também, quando um médico começa a me falar, que ele começa a me falar do meu osso, só um pouquinho, parou, porque a minha informação é de biologia lá do Geta, lá atrás, amigo, não sei do que tu tá falando. Traduz para mim em linguagem de gente, por favor. Então, quando tu pega um BIMAX, que é esse aplicativo que tá ali, que é gratuito, que tu baixa no teu celular, no teu tablet, e aí a gente fez, o Miguel montou um projeto da Smart, ali do Iguaçu. Ele montou todo o modelo. E aí a gente pegou, por exemplo... Então, eu sei que as minhas paredes externas têm que ter uma resistência de fuga de não sei quantos minutos. 120, sei lá, tá? O ArchiCAD... No momento que tu coloca essa informação, porque a gente tem critérios, a gente pode colocar essas informações, a gente tem umas formulazinhas, vai, tipo, um pouco um Excel, assim, dentro do ArchiCAD. Então, se eu colocar uma parede que tem resistência de 60, ele me avisa, tem problema aí, porque essa parede é uma parede externa, deveria ser 120. E aí eu consigo montar esses diagramas. Daí eu vou para um de acústica, eu vou para um de ar-condicionado. Então, quando o cara recebeu o manual descritivo, ele recebeu junto o modelo. Uma construtora legal pode dar um tablet de presente para o cliente quando ele compra um apartamento, né? E aí ele recebeu esse, vamos dizer assim, catatal de informações escritas que ele não... Tipo, apareceu uma fissurazinha,
tu tem que ir lá fazer manutenção, não é só ligar para a consultora e dizer, ó, tô com um problema. Não, a gente tem o passo a passo das coisas, né? Deveres, vamos dizer assim, né? E aí ele tem o modelo, e vamos combinar, né, Mari? Hoje uma criança de 4 anos de idade pega aquilo ali, pega o dedinho, ó, pai. Verdade. E aí tu coloca ali um ar-condicionado. Ah, nessa parede tem um ar-condicionado. Ah, tá. Tu olha fisicamente, quando chega no apartamento, tu vê a caixinha. Tá, isso é um ar-condicionado. Tá, mas ok. Que ar-condicionado? Que dimensão? Quantos BTUs? Aí tu chama o cara do ar-condicionado. Aí o cara do ar-condicionado quer te vender um 18 mil BTUs, mas um de 12 funciona. Aí tu olha no modelo e diz assim, não...